So, muy bienvenida, Raquel. Por favor, continúa su presentación y en español o portugués o inglés o combinación. It's fine. Bueno, ok, gracias. Obrigada. Bom dia. Aqui no Brasil, boa tarde. Buenos dias, buenas tardes. Estou aqui para apresentar sobre o OpenStreetMap, como fazer mapeamento colaborativo com o OpenStreetMap. Eu sou Raquel Desidério Souto, sou presidenta do Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, ivit.org, e eu estou no finalzinho do meu período de pós-doutorado, estágio pós-doutoral, junto ao Laboratório de Cartografia, o GeoCart, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Para começar, eu vou compartilhar minha tela. Se vocês tiverem alguma observação, alguma dúvida, peço para deixar para o final, anota e deixe para o final para não interromper. Se tiver algum problema aí de som, né, compartilhamento, por favor, me avisar. Conseguem ver a apresentação? Ya se ve. Ok. Bom, estamos aqui para falar hoje. Vou tentar falar o mais devagar possível para entenderem. Estamos aqui para apresentar o mapeamento colaborativo com OpenStreetMap. O programa da apresentação, o que é mapeamento colaborativo, alguns conceitos iniciais como conhecimento espacial local, informação geográfica voluntária, pontos de interesse e área de interesse. Passo para uma parte em que eu apresento o OpenStreetMap, suas características, suas geometrias, seu modelo de dados, os formatos de arquivos, formas de download, onde vocês podem fazer download dos dados, as licenças principais que são compatíveis com ele, as etiquetas ou tags em inglês, os editores online e os aplicativos para celular que utilizam dados do OpenStreetMap, mas que também são utilizados para mapear na própria base, alguns plugins do QGIS, QuantumGIS, que é o Sistema de Informação Geográfica, os plugins que permitem trabalhar com dados do OSM e elaborar mapas estáticos, e o projeto UMAP, que é um projeto francês, uma plataforma para web mapping, em que vocês podem também elaborar mapas dinâmicos com os dados do OpenStreetMap, mas não só com os dados dele, também com camadas personalizadas, camadas do seu próprio projeto. O que é mapeamento colaborativo? Há uma distinção entre mapeamento participativo ou colaborativo. No participativo, há um envolvimento total do participante no mapeamento, então, efetivamente, o mapeador interage com o mapa, com a imagem de fundo. Uma técnica muito utilizada no mapeamento participativo é colocar uma imagem de satélite e uma película transparente por cima, onde o mapeador, a mapeadora, marca os pontos na película, depois a película é levada para o laboratório e é passada para um mapa digital já no ambiente SIG. Essa é apenas uma das técnicas de mapeamento participativo, tem outras. Já o mapeamento colaborativo é aquele em que o envolvimento é parcial do participante, ou seja, ele não interage efetivamente com o mapa de fundo, ele sim envia os dados para uma equipe ou para um projeto e esses dados, então, são colocados no mapa. Um exemplo aqui foi o mapeamento colaborativo que foi realizado durante o período da Covid, principalmente 2020 e 2021, aqui no Brasil,
nesse mapeamento, os pescadores mesmo, a comunidade de pescadores, seus familiares, preenchiam um formulário eletrônico e depois os resultados desse formulário eletrônico foram transmitidos para um mapa digital que está disponível até hoje nesse endereço aqui, que está na apresentação. Então, podemos falar em Participatory Mapping, principalmente PGIS, e Collaborative Mapping, falando em PPGIS, que é o Public Participation GIS, e VGI, que eu vou falar adiante também, Informação Geográfica Voluntária. Conhecimento espacial local, muito importante nesse contexto, porque é a informação e o dado que é colocado pelo mapeador localmente. Não confundir isso aqui com agregação de dados ou desagregação de dados, ou seja, eu posso ter dados numa escala menor, em que depois eu fragmento esses dados numa outra escala, numa escala local. Não se trata disso. Aqui a gente está falando em dados que são obtidos localmente, como esses dados que vocês coletaram, né, em relação às escolas e a sensação que os estudantes, os alunos tinham em relação à vizinhança da escola, se a vizinhança era boa, se era ruim, etc. Aqui alguns exemplos, na esquerda um aplicativo para celular genérico, aqui no meio um print da tela do OpenStreetMap, que é a maior base colaborativa digital da atualidade, e na direita um mapeamento participativo, em que eles mapearam diretamente numa maquete 3D. Outro conceito importante nesse contexto é a informação geográfica voluntária, Voluntary Geographic Information. Esse conceito foi elaborado em 2007 pelo pesquisador Goodchild, e ele consiste exatamente nessas pessoas, mapeadores locais, atuarem como sensores do local. Então, o próprio indivíduo contribuindo com a informação. Quanto à consciência sobre a informação dos dados, cabe ressaltar que, nessa modalidade de informação geográfica voluntária, o nome já diz voluntário, então pressupõe-se que a pessoa tem ciência que está informando os dados, ela tem consciência de que está contribuindo com dados, e essa contribuição ela pode ser voluntária ou contribuída, em que ele está ciente que faz a contribuição e ele faz o envio ativo dos dados. Por exemplo, quando você preenche um formulário que tem um campo que você pode marcar um ponto no mapa, você está contribuindo com uma informação geográfica voluntária, que é desse primeiro tipo, voluntária ou contribuída. Ela também pode ser uma contribuição oportunística, ou seja, o usuário está ciente, porém o envio é passivo. Esse caso aqui é quando a gente instala um aplicativo, por exemplo, de celular, e no registro da conta de usuário, você marca a opção de que você autoriza aquele software a coletar a sua localização geográfica. Mas não necessariamente você estará enviando os dados ativamente. Nessa modalidade aqui, o próprio software coleta os dados da sua localização geográfica. Outro conceito bastante importante nesse contexto é o ponto de interesse, Point of Interest, e analogamente a área de interesse. O ponto de interesse é a expressão usada na cartografia para representar uma feição, usando um ícone. Cabe ressaltar que não necessariamente na base cartográfica essa feição estará representada como um ponto, ela pode estar representando como uma área. Um exemplo disso é quando mapeamos aeroportos. Você pode mapear a área do aeroporto, ou você pode mapear uma pista de pouso, mas quando o renderizador do mapa, ou seja, o aplicativo que vai gerar a imagem final do mapa, mostrar o mapa para o usuário final, aquele aeroporto que for mapeado como uma área, ele vai aparecer como ícone, geralmente é o ícone de um avião. Então, não necessariamente o ponto de interesse ele está no banco de dados como um ponto, ele pode estar como uma área, mas no produto final, que é o mapa digital online, ele aparece como um ponto, que é o ponto de interesse.
E o que vem a ser o ponto de interesse? Ele é um ponto que mostra a geolocalização de algo que é importante para um grupo grande de pessoas, normalmente a população. Então, exemplos de pontos de interesse: hospitais, escolas, clínicas, postos de saúde, supermercados, padarias, bares, etc. Estacionamentos. E, analogamente, como a gente disse, a área de interesse. Então, não cabe aqui chamar a casa do seu colega, a casa da sua avó, que é interesse para você pessoalmente, não cabe chamar de ponto de interesse. Ponto de interesse é aquilo que interessa a um grupo bem maior de pessoas, né? Geralmente a comunidade, população, etc. Aqui só alguns exemplos de softwares que funcionam direto no navegador e que trabalham com pontos de interesse. Esse aqui é o primeiro, é o Map Complete, tem o endereço também na apresentação. Então, nessa solução, vocês podem fazer consultas sobre a localização de determinados pontos de interesse. Esses daqui são só alguns exemplos da base que ele tem. O outro software que eu indico também é o MapContrib. Esse software ele permite, inclusive, que a gente faça personalização do estilo do mapa. Posso escolher cores dos ícones e etc. Também funciona no navegador. E esse aqui é só um exemplo do mapa da geolocalização dos hidrantes na cidade de Bordeaux, na França. Agora, entrando já no OpenStreetMap, que eu já mostrei a vocês os conceitos principais envolvidos. O OpenStreetMap, há uma confusão bastante grande. Ou a pessoa acha que o OpenStreetMap é só aquele site lá, osm.org, ou a pessoa acha que o OpenStreetMap é apenas um banco de dados. Ele não é apenas isso, ele também é isso, mas ele é principalmente um projeto colaborativo mundial que cria e distribui dados geográficos de todo o mundo. Ele funciona sob uma licença livre, uma licença aberta. Ele independe de hardware ou de sistema operacional, porque ele funciona via internet. Então, basta o usuário ter um browser que ele consegue, desde fazer o mapeamento dos pontos até elaborar um produto final, um mapa final. Como ele é colaborativo, ele funciona de modo distribuído com comunidades nos países que se encarregam de ajudar na administração e validação dos dados inseridos na base. É uma informação também inverídica. Tem pessoas que acham que porque a base é colaborativa e aberta é bagunça, é bagunçado, mas não é verdade. Cada país tem a sua comunidade. Aqui no Brasil existe a comunidade já há muitos anos, chamada OSM Brasil. Então, cada vez que tem algo estranho acontecendo lá na base, é emitido um alerta e esses grupos então fazem o que eles devem fazer. Às vezes tem que fazer reversão de mudanças e etc. Às vezes acontece vandalismo na base, também é emitido um alerta e a comunidade mundial faz a reversão das mudanças, né, dos change sets que foram atribuídos. Dois exemplos de vandalismo recentes foram por causa da guerra da Ucrânia e depois por causa da guerra lá em Gaza. E aí houve vandalismo naquelas áreas e foram os change sets revertidos pela comunidade global. Ou seja, não é bagunça, é uma base colaborativa bastante robusta e que conta com essas comunidades nos países e nas regiões para fazer a salvaguarda desses dados colaborativos. Apresenta um modelo de dados voltado à organização dos dados de forma distribuída, como eu já disse, e ele comporta também bastante interessante essa característica, é que ele comporta a representação de feições diversas, feições de variados tipos, tanto as feições mais simples, como ponto, linha ou área, quanto as feições mais complexas, como multipontos, multilinhas e multipolígonos. Alguns formatos eles não comportam, por exemplo, multipolígonos, como o KML. Quando a gente faz o mapa em KML, normalmente tem uma fusão, né, uma condensação de dois polígonos que estiverem sobrepostos, o que não acontece no OpenStreetMap. Ele trabalha tranquilamente com multipolígonos, são polígonos dentro de polígonos. Permite edição de rótulos ou etiquetas,
para identificar e descrever os atributos das feições, ou seja, mapeamos as feições e conseguimos colocar uma série de atributos para caracterizar essas feições. Permite também a criação de novas etiquetas, ou seja, não estamos restritos ao conjunto de etiquetas que vem no sistema. Podemos também sugerir novas etiquetas, porque os países têm as suas realidades e, devido a essas realidades serem diferentes, às vezes tem a necessidade de criação de novas etiquetas. Cabe ressaltar que essas etiquetas merecem a aprovação da comunidade, inicialmente a comunidade local, no caso seria pelo grupo OSM Brasil ou OSM México, e depois pela comunidade global. Então, é bem organizado, não é bagunça e tem sido bastante utilizado no mundo. Vocês vejam aqui, por exemplo, nesse gráfico, que é a escala logarítmica do número de usuários do OpenStreetMap. Esse aqui é só até 2022, mas essa curva ela continua crescendo. Entrando agora nas geometrias e modelo de dados do OpenStreetMap, já para vocês entenderem como é o funcionamento dele, ele trabalha com esses três elementos principais: o nó, o caminho e a relação. O nó, geralmente, a gente utiliza para mapear, representar aqueles pontos de interesse que eu falei no início da apresentação. Então, aeroportos, cafés, escolas, clubes, etc., vocês podem mapear com o nó, que é o node. Os UEs podem ser mapeados como um caminho aberto, como um caminho fechado ou como uma área. O caminho aberto normalmente é utilizado quando a gente grava trilhas ou coloca qualquer tipo de trajetória, vias, por exemplo, avenidas, ruas, são caminhos abertos. Caminho fechado é quando você não considera a parte interna da feição, e a área, então, é quando você considera essa parte interna. E a relação também é um elemento mais avançado, né? Mapeadores que já têm um certo conhecimento do OpenStreetMap, então conseguem criar também relações, por exemplo, para representar feições que necessitam desse tipo de registro. Então, os exemplos são bacias hidrográficas, malha viária, toda a parte também da organização administrativa, você especificar que um bairro está dentro de uma cidade, essa cidade está dentro do estado, e o estado pertence a um país, tudo isso é feito com relações. Aqui é uma brincadeira, né, que esses três elementos que eu mostrei para vocês, a gente pode utilizar para desenhar os objetos, então, do mundo real nele, mas para cada conjunto de elementos a gente vai ter um objeto distinto. A brincadeira aqui é o homem que bebe café e o bule de café, que são bastante parecidos, mas apesar deles terem esses três elementos, eles constituem objetos diferentes entre si. Essas feições que são desenhadas no OpenStreetMap, também é possível fazer a exportação dos dados e inserção em um banco de dados geoespacial. E assim, cada feição daquela que a gente mapeou, aqui é só um exemplo de uma tela que foi capturada de um editor dele, que eu vou mostrar adiante, cada feição dessas vai aparecer num registro no banco de dados. Aqui é apenas uma sugestão, que é o banco de dados PostgreSQL com PostGIS, mas é possível fazer exportação de dados em formato que seja também compatível com outros tipos de bancos de dados. Uma observação bastante importante é que cada feição dessas tem um identificador, que é o OSM_ID. Então, quando vocês estiverem trabalhando já com os dados adiante, no futuro, quando fizerem extração de dados, por exemplo, e abrirem a tabela de dados, verão que há uma coluna com esse nome de coluna OSM_ID, que é exatamente o identificador de cada feição dessa. Então, cada ponto desse que aparece na imagem, cada via dessas que aparece na imagem, cada building, cada prédio, edifício que aparece, é identificado com o SMD. E além do SMD, que identifica os objetos, que seriam esses conjuntos de elementos maiores,
cada OSMD, cada objeto contém também o identificador para os seus elementos. Então, se o objeto tem apenas pontos, vão aparecer os identificadores dos pontos, né? O SM, Node e D. Se o objeto tem um ponto e algumas linhas, ou alguns pontos e as linhas, para cada elemento desses também há um identificador. E da mesma maneira, quando vocês exportarem os dados e abrirem numa tabela de dados, vai aparecer a coluna do SMD, que é o identificador do objeto, e as colunas dos elementos. Então, vai ter a coluna do identificador do nó, do caminho e da relação, caso existam esses elementos naquele conjunto de dados que vocês extraírem. E uma dúvida também bastante frequente é que, às vezes, a pessoa faz a extração dos dados e abre na tabela, né, de dados, e ela se depara com um SMD negativo, às vezes. E aí tem a pergunta, o identificador pode ser negativo? Porque a gente está mais acostumado, em geral, a ver identificadores somente positivos. Mas no OpenStreetMap, o identificador negativo ele pode ser utilizado para representar os sentidos. Então, sentidos de vias, vias que têm mão dupla, vias que têm sentido único, mas também sentidos de escoamento de água em cursos d'água, por exemplo. Bastante interessante essa característica dele também, que atribui mais uma camada de informação. Você consegue colocar informação da direção do fluxo da água ou da direção numa via, numa avenida, numa rua. Mostrei a vocês os objetos e os elementos, né, nessa parte toda aqui. E agora eu mostro a vocês os formatos de arquivos, também uma dúvida recorrente. Quais são os tipos de arquivos do OpenStreetMap? Os dois arquivos principais, dois formatos principais são esses daqui, o .sm e o .pbf. A diferença entre eles é que no .sm a gente armazena menor quantidade de dados, enquanto que no .pbf, que já é um formato compressional, você consegue fazer compressão de dados com ele, aí sim a gente consegue armazenar uma quantidade muito maior de dados, inclusive a base completa do OpenStreetMap, quando vocês fazem download, né, da base global, é possível fazer esse download, o arquivo vem nesse formato .bbf. Quando vocês fazem consulta de dados, que eu vou mostrar na parte 2 do curso, quando vocês fazem consulta de dados diretamente no portal dele, .sm.org, ou sm.org, aí o arquivo vem nesse formato .sm, que é um arquivo que comporta menor quantidade de dados. Para a lista completa de formatos, aí podem consultar esse endereço aqui também que eu coloquei na apresentação da página WikiOSM, que tem toda a documentação do OpenStreetMap. Mas não são só esses formatos, esses são os mais comuns, como eu falei, o .sm e o .pbf. Outros formatos também existem, aqui está todo o detalhamento técnico, e depois vocês podem explorar também esses outros daqui. E onde fazer download dos dados do OpenStreetMap? O principal repositório é o próprio site dele, o osm.org. Vejam que aqui a gente pode fazer download de dados apenas por consulta, você não precisa ter uma conta registrada para fazer consulta de dados. E você escolhe uma área, né, delimita uma área e faz a extração dos dados. Cabe ressaltar também que esse primeiro aqui, o sm.org, é onde estão os dados mais atualizados. Praticamente, vou mostrar na parte 2 também, quando você mapeia lá no OpenStreetMap, em questão de minutos, o seu mapeamento já vai estar disponível nessa plataforma aqui, o sm.org. É o que tem de mais atualizado. Então, a gente sempre indica, né, vir aqui primeiro. Se você tiver que fazer um trabalho numa área e quiser dados atualizados, você tem que vir aqui primeiro no sm.org. Esses outros repositórios, eles se alimentam dos dados que estão na base, né? Eles não estão diretamente ligados à base cartográfica em si. Eles são serviços que têm como função fazer a consulta e extração desses dados que estão na base principal.
alguns exemplos principais também, porque tem outros extratores de dados do OpenStreetMap, mas esses daqui são praticamente os mais utilizados. O Overpass Turbo eu indico a vocês porque ele é bastante intuitivo, ele funciona diretamente no navegador para vocês fazerem consulta e extração de feições específicas. Então, por exemplo, eu quero extrair apenas as escolas de determinada cidade, ou eu quero extrair apenas as vias do bairro, eu consigo fazer isso tudo aqui com o Overpass Turbo. Ele também, o Overpass, ele tem uma API, então, para quem conhece mais de programação, vocês podem integrar a API dele na sua própria aplicação, porque isso tudo é software livre, então vocês podem utilizar a API Overpass também para incorporar na sua aplicação e fazer, então, a extração de dados direto no aplicativo, no sistema que você tenha elaborado. Esse Overpass Turbo não, ele é a interface amigável para o usuário, em que você faz a consulta direto no navegador e também a extração dos dados, você consegue salvar os dados. O Planet USM e o GeoFabric já são extratores para vocês pegarem maior volume de dados. Então, o Planet USM ele disponibiliza todo o conjunto de dados mundiais do OpenStreetMap, e aí, como eu falei antes, quando vocês extraírem, vai aparecer um arquivo .pbf, diferente desse primeiro aqui, do sm.org, vai aparecer um arquivo .sm. No Planet e no GeoFabric, os arquivos são um maior volume de dados, então eles vão aparecer para você em .pbf. O GeoFabric também, no GeoFabric, vocês podem fazer extração de grande volume de dados e ele tem um diferencial, né? Ele tem uma característica que é atraente, que é você conseguir fazer download de dados já com recortes espaciais pré-definidos. Então, a gente consegue fazer download de dados de continentes, de países, de regiões, que são, como eu falei, regularmente atualizados. Regularmente, eles fazem a coleta dos dados do servidor principal e aí sim disponibilizam, né, nas suas próprias páginas. Ou seja, se você quiser a frequência de atualização de cada um desses serviços daqui, aí seria interessante entrar na própria documentação do serviço que lá tem indicado. No sm.org, como eu falei para vocês, é o local mais atualizado possível, e à medida que o mapeador mapeia lá, em questão de poucos minutos, 3, 5 minutos, já está a informação. É disponível para o mundo todo nesse portal sm.org. Mais uma vez, para outras fontes de download, né, formas de download de dados, tem também na apresentação o link para a página WikiOSM, que é a principal página onde vocês têm que procurar alguma coisa relacionada ao OpenStreetMap. Sobre as licenças, o OpenStreetMap, desde 12 de setembro de 2012, vejam que ele é um projeto que está completando 20 anos, né? Ele foi criado em 2004, mas em 2012 eles mudaram da licença Creative Commons para essa licença Open Data Commons Open Database License, ODBL, porque essa licença aqui é uma licença aberta, mas mais voltada para repositórios de dados, né? Bancos de dados. Mais uma vez, se quiserem também conhecer mais sobre os direitos autorais do próprio OpenStreetMap e as licenças, tem esse endereço daqui. Lembrando que o OpenStreetMap é uma marca também, ele já é uma marca. Então, quando forem escrever sobre ele, às vezes a gente encontra muito separadamente, né? A pessoa escreve Open, espaço, Street, espaço, Map. Não, o correto é vocês manterem o nome, porque é uma marca já registrada. É só uma observação. E aqui nesse endereço tem todo o termo lá da licença de dados dele para vocês lerem se quiserem. Mas o que significa essa licença dele, ao DBL? Principalmente, né, esses 3 pontos daqui. Quando vocês utilizarem os dados dele, por exemplo, extrair os dados, criei um mapa estático ou dinâmico, pode ser com um sistema de informação geográfica, pode ser um dinâmico diretamente na internet, como vou mostrar na parte 2, é necessário, obrigatório, que vocês informem que esses dados são dessa base colaborativa. Então, apenas colocar essa sentença, OpenStreetMap Contributors,
ou contribuidores do OpenStreetMap, ou na língua de vocês, espanhol também. Às vezes a gente fica triste porque vê uma aplicação que está na web, né, um webmap, e a gente conhece, a gente sabe que aquela base ali é o OpenStreetMap, mas a pessoa não teve esse cuidado, né, de botar, geralmente aparece embaixo, né, no rótulo do mapa, OpenStreetMap Contributos. Esse aqui é um requisito da licença, informar que os dados vêm dos contribuidores. E assim, esses dados podem ser, sim, utilizados por você em iniciativas particulares, mas você não pode fechar os dados também. Ou seja, você tem que dizer qual é a fonte, contribuidores do OpenStreetMap, e tem que manter os dados abertos. Você não pode extrair dados e depois vender esses dados, por exemplo, ou permitir o acesso aos dados só ao grupo determinado de pessoas, não pode fazer isso. Também, o sentido contrário, não é recomendado que vocês coloquem dados fechados ou dados proprietários ou dados sensíveis ou dados sigilosos dentro da base dele. Por quê? Porque ele é uma base que trabalha com Open Data, com os dados abertos. Então, não pode colocar, por exemplo, nome de pessoas, números de documentos, CPF ou número do passaporte, etc. Não pode colocar, por exemplo, mapeei um restaurante, quero dizer que o restaurante pertence ao José Augusto Pádua, etc. Não pode. Não pode colocar nome de pessoa, nem dados sigilosos, nem informações de empresas, informações proprietárias. Por quê? Porque essa base trabalha com essa licença de dados abertos. Nesse sentido, tem um erro bastante comum também nas pessoas que estão iniciando, elas tentam copiar informações que estão em bases privadas, por exemplo, o Google Maps ou Google Earth ou qualquer outra dessas privadas, elas tentam copiar nome de rua, algum nome de edifício diretamente para o OpenStreetMap. Também não pode. O que a gente recomenda é que se vocês quiserem inserir nomes de rua, nome de avenida, essas coisas, tem que procurar nos dados oficiais da cidade. Essa é a forma correta. Não fique copiando dados do Google Maps, por exemplo, para o OpenStreetMap. Esse erro é tão recorrente que já tem validador automático, né, para verificar se aquela informação que foi incluída na base é uma informação que está em outro serviço de mapa que é privado. Já existe validador para isso. E aí as pessoas conseguem descobrir, né, se você realmente copiou nome de rua, nome de outros nomes privados para a base aberta. A ODBL é a licença dele, mas ele também trabalha com outro tipo de licença que é compatível. Tem outras também, mas essa é a principal. Ela é compatível, é de domínio público. O domínio público é uma licença mais aberta ainda do que a DBL, né? Tem até uma ressalva aqui, o domínio público é a condição em que uma obra pode ser reproduzida, distribuída, traduzida, publicada ou adaptada sem necessidade de autorização. Então, boa parte dos dados oficiais governamentais, se estiverem em domínio público, eles são perfeitamente contribuíveis lá na base cartográfica do OpenStreetMap. Essa licença é mais aberta ainda do que a própria licença dele. Então, não tem o menor problema de vocês utilizarem, por exemplo, dados oficiais, né, contribuírem dados oficiais nele. Aqui no Brasil, a cada censo demográfico que é realizado, né, o último foi censo 2022, não foi atualizado ainda, mas a cada censo demográfico que é realizado aqui no Brasil, a própria comunidade do SM Brasil se encarrega de fazer, por exemplo, a importação das vias. Então, tudo aquilo que já está mapeado lá de vias no OpenStreetMap para o nosso país, Brasil, ele provavelmente, né, se você olhar lá na fonte, provavelmente ele já veio da fonte oficial, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o coordenador nacional das estatísticas que realiza o censo demográfico. Ou seja, resumo, podem ser utilizados dados oficiais que sejam de domínio público nele também, contribuídos. E aí, como eu disse a vocês no início, as feições elas são mapeadas como pontos, linhas ou áreas, e para cada feição dessas que é mapeada, vocês podem atribuir etiquetas.
que são essas etiquetas? As etiquetas definem os objetos. Eu posso dizer que uma casa tem 2 pavimentos. Eu posso dizer que um estacionamento ele tem acesso público ou um acesso privado. Eu posso dizer que uma unidade de conservação é fechada ao público ou não. Ou seja, eu consigo atribuir mais informações sobre aquilo que eu estou mapeando. E o formato da etiqueta segue o próprio formato XML, que é o formato padrão dos dados do SM. Esse formato XML trabalha com pares, chave e valor. Então, para cada etiqueta, a gente vai ter esse formato daqui, um par chave igual a um valor. E aos poucos vocês vão se acostumando com as etiquetas também, né? Ninguém é obrigado a ficar decorando etiquetas, até porque no último levantamento que a gente fez, foi abril do ano passado, já tinham mais de 10.000 etiquetas diferentes no mundo todo que já foram utilizadas nele. Então, não é para ficar decorando etiqueta, é para vocês entenderem que para cada feição que é mapeada, a gente pode atribuir as etiquetas para melhorar a informação sobre aquela feição. E aí a gente tem esses exemplos daqui, né? Pares, chave e valor. Para mapear uma casa seria chave building, valor house, mas tem outros valores, pode ter apartment, pode ter hut, que são as cabanas, etc. Ou seja, eu consigo definir que essa building, essa construção, esse edifício é uma casa. Eu qualifiquei aquilo que eu estou mapeando. Nas vias, né, tem toda uma classificação bastante extensa de vias. Aqui é só um exemplo de highway igual a primary, mais uma vez a chave é highway e o valor primary. Outro exemplo, natural é igual a tree, para vocês mapearem árvores, né? O mapeamento de árvores tem sido realizado bastante na comunidade latino-americana, para depois fazerem avaliações sobre clima urbano, sobre sustentabilidade, etc. Então, vejam que é todo um conjunto de dados que a gente coloca na base colaborativa e que depois esses dados são utilizados por você mesmo ou por terceiros para fazer um sem número de análises, né, posteriores. E aí, como eu falei para vocês não têm que ficar decorando etiqueta, por quê? Porque a gente tem, além de serem muitas etiquetas, a gente tem esses 3 principais repositórios de etiquetas, toda a documentação. O principal deles é esse daqui, como eu falei para vocês. O grande local de documentação do OSM é na Wiki. Então, na Wiki dele, Wiki OSM, vocês encontram essa parte, essa seção, que é apenas sobre etiquetas, que é Map Filters. Aqui estão as etiquetas aprovadas mundialmente, que é o que a gente chama de etiquetas oficiais. Nesses 2 primeiros repositórios, o Tag Info e o Tag Finder, aí a gente já consegue encontrar todo o conjunto de etiquetas do mundo inteiro, como eu falei para vocês. No início do ano passado, a gente fez um levantamento, né? Nesse Tag Info aqui, ele já mostra quantas são, e até abril do ano passado já tinham mais de 10.000 etiquetas diferentes nele. Então, não vão ficar decorando etiqueta. Quiser mapear alguma coisa, entra aqui no Map Filters, coloca na busca, ele tem uma busca, coloca lá house ou coloca casa. Aí ele vai mostrar a etiqueta, né, os endereços em que vocês podem consultar como fazer o mapeamento e como atribuir as etiquetas. Agora, mostrando a vocês os editores, né, já mostrei para vocês o modelo de dados dele, mostrei para vocês como fazer download de formatos de dados, as etiquetas, né, cada feição que a gente coloca lá é obrigatório ter pelo menos uma etiqueta. E agora eu mostro a vocês os editores. Tem tanto editores online, como também tem aplicativos para celular. A diferença é que nos aplicativos para celular, vocês podem fazer tanto a consulta dos dados, como também podem fazer mapeamento com o celular no campo. Os editores que funcionam no browser, tem aqui, eu botei embaixo um íconezinho, que é um laptop, para vocês entenderem que isso aqui é no browser, não é no celular. Um app que você instala no celular. O principal editor dele é o que vem embutido nele, que é o mais antigo.
é o ID. O ID vocês vão acessar, eu vou mostrar na parte 2 também, da oficina. Vocês acessam diretamente no portal dele, no sm.org. Ele é bastante intuitivo para quem está começando, porque ele tem essas coleções de feições. Então, quando a gente entrar no editor, que eu vou mostrar adiante, na parte 2, ele já vem com persianas, com as etiquetas. Então, se a gente fizer a busca de casa ou de house, ele já me oferece as etiquetas relacionadas para eu utilizar naquilo que eu estou mapeando. Então, bastante fácil para quem está começando. E, além disso, ele possui mecanismo de validação, ou seja, você pode mapear alguma coisa errada, né, você não tem consciência, e aí no final, quando você fizer o upload dos dados, que é o envio dos dados lá para a base, ele tem um pequeno validador, né, um validador mínimo, que ele já corrige algumas coisas. Por exemplo, falta de etiqueta, mapeou um ponto, esqueceu de botar a etiqueta, ele avisa você. Ou conflito de etiqueta, que acontece às vezes. Você botou uma porção de etiquetas, mas tem duas lá que conflitam. Ele também avisa no final. Ou seja, podem utilizar tranquilamente, porque qualquer eventualidade, qualquer deslize, ele mostra para você e ainda oferece a correção. Então, bastante útil esse editor aqui. Ele tem um serviço também de map tiles, que eu vou mostrar na parte 2. O que que significa isso? Esse aqui é um serviço geoespacial em que você consegue mudar essa imagem do fundo. Que a partir da imagem do fundo, geralmente é imagem satélite, mas pode ser outros tipos de imagem, pode ser imagem de drone, pode ser um mapa cadastral, etc. A partir dessa imagem é que a gente mapeia por cima da imagem. E com esse serviço que ele possui, MapTiles, eu consigo modificar a imagem do fundo para uma imagem melhor, em que eu conheça melhor as feições que estão no mundo real. O outro editor bastante utilizado é o Repedi. Esse editor ele é especial porque ele já incorpora inteligência artificial, e aí ele é útil quando vocês precisam mapear feições que são repetitivas. Então, eu tenho que mapear as builds de uma cidade para fazer aquele building footprint, né? A marca das edificações na área. Posso utilizar esse editor aqui. No que consiste ele? Quando vocês entrarem no editor, o processo de entrada é o mesmo do ID, basta ter uma conta do OpenStreetMap. Quando vocês entrarem nesse link aqui do editor com a sua conta do OSM, aí ele já oferece esse mecanismo de inteligência artificial, que ele já marca na imagem de satélite que está no fundo, já marca para você onde estão as vias e onde estão os buildings, por exemplo, as buildings, os edifícios. E aí você só tem que aceitar ou não aquilo que ele desenhou, aquilo que a inteligência desenhou. Você pode dar uma ajeitadinha e assumir a feição, ou deletar a feição, ou aceitar a feição completamente, 100%. Ou seja, bastante útil no mapeamento de feições que são repetitivas. Ele também contém essa coleção de feições que eu falei para vocês do ID, contém também essas persianas com as etiquetas. Ele também tem um validador, ele vai apontar para você no final, quando você fizer o envio dos dados, se alguma coisa que você fez estava errado e oferece a você a solução, como é que você pode corrigir. E também contém o serviço de Map Tiles, né, que é mudar, é um serviço que permite você modificar a imagem aqui que está no fundo do mapa que você está vendo. Esse outro editor aqui, ele não funciona no navegador. Veja que eu botei dois símbolos aqui, ó. Botei esse globinho aqui embaixo para vocês entenderem que funciona no navegador. O ID e o RapID. O JOSM, ele não funciona no navegador, ele funciona no seu computador, no laptop, no PC, no desktop. Alguém ainda usa desktop. Porque ele é um programa que é instalável no computador, baseado em Java. Ele requer uma versão do Java superior a 11. Ele tem limitações, no entanto, para processar áreas extensas, né? A gente sempre processa áreas menores, né? E vai assim contribuindo. Tanto para você processar, né, as áreas, quanto para você fazer o envio dos dados, né? Atualmente, no JOSM,
eu acho que o limite tem sido de 1 mega, mas como esses arquivos são arquivos XML, eles são muito leves. Eles são da ordem de kbytes, não chega nem a 1 megabyte, a 1 mega. Ele inclui também o mecanismo de validação, ele inclui também aquelas coleções de etiquetas, coleções de feições. Ele também tem um serviço de map tiles, inclusive ele tem camadas de fundo em muito maior quantidade do que esses dois editores aqui. Ele já contém muitas outras camadas de fundo que vocês podem trocar. E ele trabalha com vários formatos de arquivos, inclusive esses principais aqui. O GPX, que normalmente é o arquivo de trilhas. Quando vocês fazem gravação de trilhas com o app de celular, você vai provavelmente salvar num formato .gpx, são os arquivos de trilhas, ele abre .sm, ele não trabalha com shapefile, você tem que fazer a conversão para GeoJSON, a mesma coisa com KML, ele não abre KML, que é um formato proprietário, mas você pode converter o seu KML em GeoJSON, aí ele vai abrir o GeoJSON. E ele também abre imagens, né? Você pode, com o plugin que tem para ele, vocês podem mudar essa imagem de fundo, colocar uma imagem sua. Lembrando que só pode utilizar imagens satélites que sejam livres também, Open Data. Eu não posso utilizar aqui embaixo, mesmo que seja para mapear, eu não posso utilizar uma imagem satélite privada, foi paga. Ainda nos softwares, né, para utilizar no computador e utilizando o navegador, foi aquele que eu mostrei lá no início, o MapContrib, vocês também podem utilizar diretamente no navegador. Ele utiliza uma biblioteca JavaScript, que o nome é Leaflet, que é uma biblioteca que tem crescido muito a utilização dela. Inclusive, foi desenvolvida por um ucraniano. Essa biblioteca JavaScript é que vai permitir vocês terem esse dinamismo do mapa, de clicar num ponto e observar o rótulo, ou clicar num ponto, o ponto abre em 5 outros pontos, né, e vai dando dinamismo no mapa. Quem confere isso a esse webmap é essa biblioteca Leaflet JavaScript. Ele também permite, o MapContrib, que vocês personalizem, né, as etiquetas, os ícones, cores de ícones, etc. Esse, mais uma vez, é o exemplo da geolocalização dos hidrantes na França. O Map Complete também funciona no navegador, no seu laptop, está aqui os iconezinhos aqui embaixo para vocês se orientarem. E ele é mais utilizado para consulta, mas não só para consulta, para vocês também colocarem pontos de interesse lá na base cartográfica e ajeitar algum ponto de interesse, às vezes coloca uma informação a mais, coloca o número do telefone do restaurante, ou o horário de abertura e fechamento do restaurante, se aceita cartão de crédito ou não, uma série de detalhes que podem ser acrescentados aos pontos de interesse utilizando esse programa. Agora, já mostrando os aplicativos para celular, são vários, tá? Eu só estou mostrando os mais utilizados aqui. O Street Complete, que é um dos mais antigos, ele também é utilizado para consulta e edição de pontos de interesse no SM pelo celular, ele funciona no Android. Ele tem um conjunto de etiquetas que é mais voltado para mapeamento nas vias. Então, ele tem etiquetas para você mapear poste, mapear onde tem sinal de trânsito, onde tem a lixeira, banco de praça, essas coisas assim. Já esse outro daqui, que é o Vespucci, também bastante utilizado, funciona no celular Android. Ele contém um conjunto de etiquetas bem maior do que do Street Complete, é o Vespucci. Mas também tem lá os conjuntos de etiquetas, e aí entrando pelo celular você tem acesso a todo esse acervo, né, para poder mapear. Mas ele tem mais etiquetas do que o Street Complete. E o Osmand talvez seja o principal hoje em dia, porque ele é bastante versátil, ele tem uma conta que é gratuita e tem uma conta que é paga, só que cabe ressaltar que na conta gratuita já dá para fazer a maior parte das coisas que uma pessoa comum faz, como, por exemplo, procurar um ponto de interesse, gravar uma trilha, que é o Trip Recording,
Tá vendo? Ele vai gravar e salvar em GPX. Ele tem também a parte de edição dos dados do OpenStreetMap e ele tem o recurso de vocês colocarem marcadores na sua viagem. Também depois você pode atribuir dados para esses marcadores, como foto, vídeo, essas coisas. E ele tem uma característica bastante interessante, que é offline navigation. O que que vem a ser isso? Por exemplo, eu vou viajar para um local que não tem sinal bom de internet. Vamos supor, eu estou aqui no Brasil, estou no Rio de Janeiro. Minha internet aqui é 5G. Mas vamos supor que eu tenho que fazer uma viagem para o Centro-Oeste, a região Centro-Oeste. Eu vou lá para Mato Grosso, vou para Goiás. Lá eu já sei de antemão que o sinal não é bom. Então, o que que eu faço? Da minha cidade aqui, que eu tenho 5G, eu baixo o mapa lá da área onde eu vou, né? Eu baixo o mapa de uma cidade lá do Mato Grosso, estou dando um exemplo, para onde eu vou, que essa cidade não tem sinal bom de celular. Então, aqui no Rio de Janeiro, que eu estou de 5G, eu baixo o mapa da cidade do Mato Grosso e aí eu vou viajar. Viajando, eu consigo carregar esse mapa que eu baixei aqui no OSM End e fazer a navegação offline. Ou seja, eu consigo navegar no mapa da mesma maneira como se eu estivesse utilizando a internet, né? Só que no caso eu não vou estar utilizando a internet. Quando eu falo navegador, é a navegação de mapa mesmo, aquela igual que vocês veem no aplicativo Uber ou outros aplicativos que você vê a setinha, né, percorrendo o caminho. E aí, entrando já no que a gente pode fazer com ele, né? Essa parte toda que eu mostrei para vocês é como fazer a extração dos dados, como fazer a extração dos dados, mas tem toda uma parte que é o que a gente pode fazer com esses dados. Eu vou mostrar um pouco disso na parte 2, né? Depois que a gente tiver o intervalo. Para preparar mapas estáticos com esses dados do OpenStreetMap, primeiro a gente vai lá na base, mapeia o que tem que mapear, e aí depois tem duas soluções. Ou você vai criar mapas estáticos, que aí eu apresento esses 3 plugins daqui, que funcionam no Sistema de Informação Geográfica Quantum GIS, que é o Quick Map Services. O que o Quick Map Services faz? É um plugin que permite você usar o OSM no QGIS como base layer, uma camada base. Essa camada base ela vai aparecer para você como mapa base. Você não consegue editar essa base nem mudar nada nela. Ela só vai ser uma espécie de guia para você. Ele abre um base map, ele abre uma série de outros serviços de web map, né? Mas ele também abre o do OSM e outros, né? Ele também tem o plugin Quick OSM, que aí vocês podem fazer extração de dados específicos de uma área, por exemplo, as escolas da cidade ou do bairro, os hospitais. E aí sim, com o Quick OSM, a gente consegue gerar, após essa consulta, uma camada vetorial. Essa camada vetorial, sim, você consegue fazer alteração do layout, você pode colocar cores para os dados, você pode classificar os dados e etc. O SM Download, no SM Download, vocês vão fazer download de todas as feições de uma determinada área. Geralmente, um retângulo envolvente, né? Você define um retângulo na área, manda ele fazer o download, ou a extensão da tela, ou uma cidade. Você pode indicar lá na busca dele uma cidade, e aí ele vai fazer o download de todas as feições daquela área que você indicou. É diferente do Quick OSM. Todos esses plugins aqui, o Quick Map Service, o Quick SM e o SM Download, eles estão disponíveis no menu complementos na versão em português do QGIS, mas é na parte do plugin, né? A instalação de plugin dele, se você tiver com a versão que não é traduzida para o português, né? Se estiver utilizando o QGIS em outra língua, é na parte de instalação das extensões dos plugins. E aí permitem a criação de mapas estáticos, ou seja, depois que a gente fizer o download dos dados e eles estiverem numa camada vetorial,
Aí basta fazer toda aquela parte de preparação do mapa estático. Coloca a legenda, coloca o título, você modifica o layout, né, desses objetos no mapa, pode colocar cores diferentes para os pontos, cores diferentes para as áreas e etc. Mas para realizar o mapa estático. Para realizar um mapa dinâmico, um web map, aí eu indico, né, eu tenho indicado esse projeto aqui, o Map, ele é um projeto francês, inicialmente ele começou com a comunidade do OpenStreetMap da França. Esse projeto, a base dele, né, o mecanismo dele, a engine, ele tinha bastante dificuldade porque era bem lento, às vezes travava, mas a partir do ano passado, o governo francês, aí não era mais a comunidade OpenStreetMap da França, o governo francês adotou o projeto, tem utilizado, né, o UMAP nas suas próprias aplicações lá na França. O que aconteceu com isso? Melhorou a performance do UMAP, agora ele dificilmente ele trava, ele só vai travar se você não souber usar direito. Eu vou mostrar para vocês na segunda parte, mas dificilmente ele trava, ele está um pouco mais rápido, né? Ele não é lento como ele era, ele está mais rápido. Ele permite a edição personalizada dos ícones, das cores dos ícones, das cores das linhas, como se você tivesse num SIG, só que você está preparando o Web Map. Ele utiliza, obviamente, a base do OpenStreetMap, ou seja, se vocês mapearem uma feição lá no osm.org, utilizando o editor ID, ou utilizando o JOSM, que é o editor Java, mandar seus dados lá para a base colaborativa. Em alguns minutos já vão estar os dados lá, você consegue ver esses dados no seu UMAP. Então, bastante interessante essa aplicação. E, além disso, ele é código aberto. Todo o projeto está disponível no GitHub do projeto e trabalha com dados abertos. Então, tem que lembrar, né, como ele trabalha com dados abertos, tem que lembrar de não colocar dados proprietários, por exemplo, se você criar um projeto nele que seja público, né? Sempre lembrar de colocar dados abertos. E aí um pouco das vantagens e limitações desse, a gente chama de framework, né, de web map. As vantagens, vocês podem escolher as camadas do mapa, ou seja, a gente não está mais restrito só àquelas camadas que são exportadas do OpenStreetMap, ou que a gente faça a extração através daqueles plugins do QGIS, não. Eu posso colocar muitas outras camadas no meu mapa web. Normalmente ele é utilizado para mapeamento temático. Então, lá no OpenStreetMap, a gente deixa para colocar tudo aquilo que é chamado mapeamento sistemático. Para quem não é da área da geografia, o mapeamento sistemático é tudo aquilo que interessa a população do modo geral. É a forma mais fácil de lembrar. Então, por exemplo, a rede hidrográfica, a rede viária, a rede ferroviária, cobertura vegetal, localização das unidades de conservação, tudo isso é mapeamento sistemático. Mapeamento temático é quando a gente vai para um caso particular. Então, um exemplo de mapeamento temático foi essa pesquisa que vocês estão fazendo, né, das crianças mapearem o entorno das escolas, indicarem se o entorno da escola é perigoso, não é perigoso, se é agradável, se não é agradável. Isso é um mapeamento temático. E para a gente realizar o mapeamento temático, aí ou a gente utiliza um mapa estático, utilizando aqueles plugins que eu mostrei para vocês, o Quick Map Service, o Quick SM e o SM Downloader, ou vocês elaboram um web map. Qual a vantagem de elaborar um web map? É que ele vai funcionar na internet. Então, basta vocês compartilharem uma simples URL que qualquer pessoa do mundo vai poder ver o seu trabalho, né? O mapa estático é mais difícil, você tem que criar um documento, você vai ter que disponibilizar um PDF, uma imagem que seja. Então, como vantagens ainda do UMAP, tem essa questão de vocês poderem incluir camadas personalizadas no seu mapa, coisa que você não vai conseguir fazer no OpenStreetMap, porque ele trabalha com dados sistemáticos, não temáticos. Gestão das cores dos pontos de interesse, dos ícones, vocês podem personalizar o ícone.
Ele também tem o recurso de mostrar um minimapa, que é um quadradinho que fica no canto da tela, que a pessoa vai navegando ali para mudar a área do mapa, onde é que ela está no mapa. Vocês têm total controle do centro do mapa, ou seja, eu posso especificar que quando o usuário final abrir o meu webmap no Maps, o webmap já vai centralizar onde eu quiser. Então, por exemplo, eu posso criar um webmap que ele vai centralizar na cidade de Morelia, onde vocês estão, ou vai centralizar na cidade do Rio de Janeiro, onde eu estou. Importação em massa, ele permite tanto que você crie uma camada vazia, né, e disponibilize para as pessoas mapearem na camada, como ele permite importação em massa. O que que é isso? Eu tenho já um conjunto de registros. Ele pode estar em GPX, que é aquele das trilhas que eu falei para vocês. Ele já trabalha com KML, diferente dos editores que eu falei para você. O Diosme, por exemplo, não trabalha, mas ele trabalha. O GeoJSON, o OSM, e eu não botei aqui, mas ele trabalha também com ponto CSV. Na prática, na parte 2, eu vou mostrar para vocês. Se vocês tiverem apenas uma planilha de dados em CSV, que é valores separados por vírgula, você também pode fazer importação nele, que ele já vai transformar em pontos geocodificados. Você não precisa fazer a geocodificação antes de colocar no mapa. Você pode definir uma licença personalizada para o seu projeto. Você não precisa ficar restrito à licença do OpenStreetMap, que é o ODBL, né? Ele já vem, eu vou mostrar também, ele vem com um conjunto de licenças lá, uma persiana cheia de licenças que vocês podem escolher qual que vocês querem usar. Ele permite a exportação do mapa, tanto nas camadas, eu posso querer exportar uma camada só para mandar para alguém ou para eu guardar. Eu posso exportar todas as minhas camadas ou posso exportar o mapa inteiro, com todas aquelas configurações que eu já fiz, né? Cor do ícone, cor da linha, tabela de dados, organização dos dados, eu posso exportar o mapa inteiro. Eu posso compartilhar o mapa, como eu falei para vocês, como é um web map, ele funciona praticamente no navegador, através de uma URL, basta você mandar o URL, né, o endereço web para uma pessoa, que onde ela estiver no mundo, ela vai conseguir ver o seu mapa. E também permite, bastante interessante, a criação de uma equipe para edição do mapa. Vou mostrar também na parte 2. Vocês podem ter, no seu projeto de webmap, você pode ter pessoas que são autorizadas a editar o mapa junto com você. Então, você pode definir que a Ana, o João, o Pedro e a Márcia são também editores do mapa. Cabe ressaltar que cada pessoa, para ser colocada numa equipe dessa, ela tem que ter a sua conta do SM, né? Uma conta criada no OpenStreetMap. Porque se o map trabalha diretamente com o OpenStreetMap e os usuários desse webmap são usuários registrados no osm.org. Depois eu vou mostrar também para vocês. Agora, nem tudo são flores, né? Quais seriam as limitações do UMAP? É importante também falar. Já estou terminando. Redução da velocidade de renderização. Essa renderização aqui é a geração do mapa para o usuário final. É a renderização do mapa. Então, tem uma velocidade diminuída se vocês colocarem muitas camadas. Então, você fez um UMAP com, não sei, 50, 60 camadas, estou exagerando, e todas elas estão ativadas. Quando a pessoa entrar no seu UMAP, provavelmente ele vai estar lento. Então, vocês têm que sempre pensar sobre isso, né? O que eu estou fazendo vai diminuir ou não a velocidade do carregamento do mapa, já que é um webmap, para o usuário final. Perda da personalização dos ícones quando vocês exportam. Isso daqui não é exclusivo do UMAP. Isso aqui, na verdade, acontece em várias outras plataformas de webmap, como, por exemplo, o Google My Maps, que é aquela plataforma do Google que você cria o seu mapa personalizado. Quando você faz exportação dos dados, você acaba perdendo algum ícone que você colocou personalizado. Então, eu criei lá no meu UMAP, eu botei um ícone da casa diferente, ou do hospital, ou da escola. Botei um íconezinho bonitinho. Quando você exporta,
você perde o ícone, tá? Mas você não perde a informação geoespacial. Ou seja, quando você exportar e abrir num SIG ou abrir em outro programa qualquer, estarão lá todos os seus pontos, geolocalizados como você tinha. Só não vai ter o desenho do ícone que você criou para ele, mas aí depois você coloca, né, no outro local onde você fez a importação dos dados. Problemas com login de terceiros. Aí isso aqui, no caso, é quando a pessoa faz o login lá no UMAP utilizando outras contas, né, de outros serviços. Então, utilizar o OpenID tem dado problema, mas no nosso caso não vai ter problema, porque a gente vai usar o próprio login dele, que é o que já vem nele. E problemas eventuais de atualização também acontecem. A lista completa de bugs está aqui também nesse endereço. Eu já dei uma olhada na lista dos bugs que está lá no GitHub. Praticamente a grande maioria dos bugs são relacionados a você pegar o código dele e aplicar no seu próprio servidor, né? Ele permite isso também, como é código aberto, você pode pegar todo o código-fonte do UMAP e usar no seu projeto, no seu servidor, né? Um servidor seu, web, e a maior parte dos bugs estão relacionados a essa prática, né, de você adaptar o código dele para a sua própria aplicação, para o seu servidor. Mas no caso de vocês, não vai ter esse problema, porque a gente não vai fazer isso hoje. O que eu vou ensinar vocês hoje é como utilizar o software, né? Então a gente vai utilizar direto onde ele está lá, no servidor lá da França, tá? Aqui é um exemplo de um UMAP que a gente está montando para o projeto de extensão lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse projeto ele visa mapear a infraestrutura para redução de riscos de desastres em uma cidade específica aqui do estado do Rio de Janeiro, que é Maricá, porque é uma cidade que tem bastante ocorrências de inundação, enchente, deslizamento de terra, né, movimentos de massa e erosão costeira. Então, esse trabalho ainda está no início, em desenvolvimento, e tem como exemplos aqui tanto o link para o MAP quanto o link para a página do projeto, se vocês quiserem conhecer depois. Eu agradeço essa parte do início, né, a parte dos conceitos.